A cruz suástica é um símbolo quase universal, tendo sido encontrado tanto na Europa quanto na América. Neste vídeo, vamos tratar das origens espirituais do símbolo, deixando para um outro momento tratar de seu uso político ou ideológico. Se até agora você achava que a suástica era um símbolo oriental, que tem a ver com boa sorte ou paz, lhe convido a aprender com a gente o verdadeiro sentido deste venerando símbolo. Mas antes de começarmos, confira a sua inscrição no canal, deixe seu like, o seu comentário sobre qual outro tema histórico você deseja saber mais. Eu sou Michel e você está no História Hoje. A primeira coisa a se saber da suástica para entendê-la é que ela é um símbolo europeu e não asiático. Ela era um símbolo solar ariano, ou seja, dos antigos povos árias, e sua presença indicava as migrações e a influência ariana nas regiões onde eles se estabeleceram. Assim, o símbolo esteve ausente no Egito, na Caldeia, na Assíria e na Fenícia. E apesar de sua ampla difusão na antiguidade, o uso da suástica declinou na arte e decoração europeias desde a Idade Média, ficando relegada ao esquecimento. Ela não ocupou nenhum lugar na iconografia da alquimia, na Ordem Rosa Cruz ou na maçonaria, e só começou a reaparecer no Ocidente como resultado das pesquisas modernas da etimologia comparada e da religião oriental comparada. Apenas no hinduísmo e em algum grau no cristianismo, ela foi usada como um símbolo sagrado. Ela aparece em variadas imagens de Buda, bem como nas catacumbas de Roma. Quando os antigos povos do norte olhavam para o céu noturno, eles viam as estrelas e constelações girando em torno de um único ponto, a estrela polar. Nós modernos sabemos que não são as estrelas que se movem ao redor da polar, mas sim a Terra em seu movimento de rotação que causa esse efeito. Mas o homem antigo não via isso. Ele via, ao contrário, o universo inteiro girando ao redor daquele ponto. Este ponto era considerado por eles o centro do mundo, o ponto fixo, imóvel, onde começou toda a criação. Para o homem antigo, o mundo girava movido por um eixo, tal como o de um veículo girando uma roda. Mas este eixo do mundo, invisível, era de caráter espiritual. Ele ligava através dele os três níveis cósmicos: o céu, a terra e a região inferior, o mundo dos mortos. Assim, os povos nórdicos da antiguidade se esforçavam em encontrar e se estabelecer num território que, segundo eles, estivesse perto deste eixo espiritual, considerado o umbigo do mundo. Podemos dizer então que a suástica, que nada mais é do que a representação de uma cruz em movimento, girando ao redor de seu próprio eixo, representava o movimento do mundo e do universo ao redor deste eixo espiritual. A suástica, assim, era um símbolo polar. Nesta cosmologia, a realidade, este universo movido por um eixo espiritual, é esférica, como um cilindro, e cortada por níveis circulares horizontais, perfurada no centro por um eixo vertical. Estes níveis horizontais representavam todas as possibilidades do ser humano, diversas, mas não infinitas, visto que esta faixa de realidade é limitada pelo tamanho da circunferência. No centro deste nível se encontraria o raio celeste. Este raio celeste corresponderia à vontade do céu, que se deixa perceber através da ação do eixo espiritual, exercendo uma atração magnética sobre os indivíduos que podem responder ou resistir à sua ação. Quanto mais o ser se aproximar do eixo, nesta concepção, mais próximo estará perto da condição ideal e plena do estado humano. Este eixo central, que passa no centro do mundo, passa também no centro de todos os seres deste mesmo mundo. Assim, neste princípio de caráter divino, habita em todos os seres, e na suástica,
ele é o centro imóvel da cruz, que por sua rotação gera o ciclo evolutivo que constitui todos os elementos da manifestação universal. O centro, único ponto que permanece imóvel neste movimento rotacional, é por essa mesma imobilidade imagem da imutabilidade primordial, do poder que move a roda da existência. Este eixo seria a lei, o Dharma, a expressão da vontade do céu para o ciclo correspondente ao plano horizontal em que se dá a rotação. O indivíduo, nesta cosmologia, evolui em existências que se dão tal como se dá o movimento ao redor de um cilindro. O ser, então, em sua viagem metafísica pela realidade, realiza como que um circuito, uma caminhada pelos estados horizontais da realidade, e então retorna ao lugar onde começou. Mas como esse circuito não foi feito num terreno plano, mas sim num terreno cilíndrico, o movimento geral é helicoidal. Ao percorrer este caminho, este estado, e morrer, o ser chega a um outro nível, iniciando um novo circuito em outro estado de ser. Morrer para um estado é nascer para o próximo. Mas, como neste círculo cilíndrico cosmológico se pode subir ou descer, o progresso médio do nascimento à morte é medido pelo grau em que o ser se encontra na hélice evolutiva. O destino final da viagem é alcançar onde todas as linhas paralelas se unem, ou seja, no infinito, que é onde termina o cilindro cósmico, já convertido em um cone, onde tudo se encontra num único ponto. Alcançar este ponto é reintegrar-se no seio da perfeição e é o destino inevitável de todos os seres. O ser humano, então, é ele também um eixo em miniatura, um pequeno elo entre o céu e a terra, e a vida humana pode ser vivida em cada um dos graus intermediários, do praticamente animal ao praticamente divino. Desta forma, muito pouco valor se atribui à vida humana vivida na ignorância deste centro, pois o conjunto das possibilidades dos seres, vividos, por assim dizer, longe do eixo, constituiria um caos, sem forma e vazia, na qual nada há senão escuridão, até que o indivíduo alcançasse a iluminação e passasse para um estado superior do ser. Portanto, as vias espirituais das diferentes tradições existiram para despertar a consciência do raio celestial no centro do ser. Todas as suásticas, cruzes dentro de círculos, ônfalos, pedras e cidades sagradas, encontram aqui o seu significado mais elevado. São símbolos do centro, do eixo espiritual, que expressam a vontade do céu, que é percebida como aquilo que move todas as coisas sem se mover. Da mesma forma, torres, lanças, obeliscos e outros símbolos do eixo do mundo representam a evolução total do universo, avançando no movimento cíclico para o ponto de perfeição, onde ocorrerá sua absorção no Um primordial.